Olá, meu nome é Diego Nunes e esse é o nosso devocional. No devocional de hoje, eu gostaria, através da palavra de Deus, de te dar 3 conselhos. E vamos a esses conselhos, tá aí na tela para você poder acompanhar comigo. Primeiro conselho: orar pelos outros. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Está escrito no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 18. Muitas vezes, nosso problema age como um filho mimado e nos consome. Orar pelos outros faz sua visão sobre o seu problema mudar. Ele deixa de ser grande. Então, tem momentos que nós estamos lutando contra um problema e esse problema ele vai nos consumindo. Esse problema, ele age como aquele filho mimado. Você precisa dar atenção para ele todo o tempo. Então você acorda com um problema, passa o dia com um problema, dorme com um problema. Ele está ali o tempo todo te atormentando, está tirando a sua paz, sabe, minando as suas forças. E quando você tem a possibilidade de orar por outra pessoa, tem alguém ali que está com um problema, por exemplo, de saúde, e você começa a orar por esta pessoa, então aquele seu problema, opa, eu não sou o único aqui. E você também entende isso. Então aquele problema que vivia te atormentando, ele não vai ser a sua exclusividade, ele não vai ser aquilo que vai consumir o seu dia a dia, porque agora você está orando por outras pessoas. E quando você começa a orar por outras pessoas, aquele problema que era único, que era grande, que era espaçoso, ele passa a diminuir. E outra vantagem de você seguir o conselho de orar por alguém. Muitas vezes lá na Cracolândia tem alguém lá viciado e o diabo está no poder da vida desta pessoa, ali levando ela à morte. E você começa a orar por essa pessoa. E quando o anjo do Senhor chega lá na Cracolândia para poder iniciar um trabalho de resgate, o diabo ele vai dizer: olha, você não pode vir aqui interferir. Ele é meu. Ele não orou? Que oração que ele fez para poder você vir aqui? Então, ele não orou, mas a mãe dele está orando. Olha, o fulano de tal está orando por ele. Então, aquele momento, você passa a entregar uma legalidade ao anjo para poder ir lá agir. Muitas vezes o Senhor, ele não pode agir porque não tem oração. Não tem oração sobre o filho, não tem oração sobre a esposa, não tem a oração sobre o trabalho, não tem a oração sobre o bairro, não tem oração sobre a cidade, não tem oração sobre a igreja. Então a oração, ela é muito importante para que os anjos do Senhor possam estar ali agindo, guardando, livrando. Não é o que a palavra do Senhor diz? E dará ordem aos seus anjos para que não tropecem. Mas como o Senhor dará essa ordem se não tiver ninguém orando? Se não tiver ninguém buscando? Se não tiver ninguém intercedendo? Dentro de cada casa, se um estiver orando, o Senhor fará a obra dele. Então, o primeiro conselho que eu quero te dar, já usa esse conselho aí para 2024, hein? Primeiro conselho, você pode começar agora, mas que você passe o ano de 2024 inteiro entendendo o quanto é importante você orar pelos outros. Quando você ora por outras pessoas, você está executando a tarefa que o Espírito Santo faz. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele ora por nós. Ele nos apresenta a Deus todos os dias. Então, se o Espírito Santo faz isso, então é bom. Então eu também quero fazer.
Então, quando você entende esse primeiro conselho, você passa a orar pelas pessoas. Como diz aqui de novo no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Faça uma lista e ore por essa lista. Peça a Deus que se manifeste na vida dessas pessoas. Se tem alguém na lista que precisa de cura, que o Senhor opere um milagre. Se tem alguém ali passando por um problema sério ali, precisando de libertação, você vai orar pedindo: Senhor, entre em ação na vida dessa pessoa. Eu repreendo toda ação do mal na vida dessa pessoa. E quando você começar a orar pelos outros, você vai perceber que os seus problemas vão diminuir. Os seus problemas que eram tão grandes, que estavam ali ocupando você o tempo todo, eles vão diminuir. Vamos para o segundo conselho? Segundo conselho, coração quebrantado. Aqui diz assim, no Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos teus sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Que oração! A oração de alguém que está dizendo: Deus, eu errei. Senhor, eu pequei. Senhor, eu estou sujo. Lava-me. Coloque em mim um coração, Senhor, disposto a te obedecer. Renova, Senhor, o espírito que há em mim. E ele chega ao ponto aqui de dizer, no versículo 4. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, e de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Você sabe que nós demoramos, muitas vezes, para ir até o tribunal de Deus. Você tropeça, nós erramos, pecamos, e nós demoramos para ir até o Senhor, para dizer: Senhor, eu pequei. Senhor, está aqui, eu fiz o que era mal,
Eu ainda estou com desejo de cometer de novo, ainda estou sentindo o desejo de errar, mas eu te peço, Senhor, me ajuda. Eu ouvi uma história de dois jovens que foram passar uma temporada de férias na casa dos avós, em um sítio. E lá eles estavam brincando, andando de bicicleta, e desciam lá uma ladeira que tinha, andando de bicicleta. E de repente o menino, era um casal, né, a irmã e o irmão, estava descendo a ladeira e o pato do avô entrou na frente. O menino atropelou o pato e o pato morreu. E eles cavaram um buraco, enterraram o pato. E aí, num belo dia, num almoço, a avó falou para a netinha, falou: minha netinha, recolhe para mim aqueles panos que a vovó pendurou lá na cerca, traz lá para mim. E ela olhou para o irmão e falou: vai lá buscar. E o irmão falou: não, mas a avó pediu para você. Não vai lá buscar, senão eu vou contar sobre o pato. E ele foi lá buscar. E aí todas as vezes que os avós pediam alguma coisa para ela só olhava para ele e fazia quá. E ele já sabia. É melhor eu ir, senão ela vai contar para o meu avô. Até que um dia esse menino, ele falou: chega, eu não vou mais ficar nessa situação. Ele tomou coragem, e aí ele foi lá falar com o avô, falou: vovô, eu fiz uma coisa muito triste. Eu estava descendo de bicicleta e eu atropelei o seu pato, e o seu pato morreu. Aí o vovô falou assim: eu sei disso. Você sabe, vovô? Sei. Eu estava na janela a hora que aconteceu. E eu estava esperando você vir falar comigo. Eu estava aguardando, queria saber por quanto tempo você ia continuar sendo escravo da sua irmã. Deus, ele sabe tudo que a gente fez de errado. Deus, ele sabe não só o que eu fiz, mas ele conhece a intenção do meu coração e ele sabe os erros que eu vou cometer. Mas muitas vezes nós demoramos para fazer acontecer o que aconteceu aqui no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Eu estou indo diante do Senhor falar: Senhor, eu errei, Pai. Eu peguei aquele dinheiro, eu olhei para onde eu não devia, eu cobicei o que eu não deveria cobiçar, eu tive inveja, eu menti, eu falei aquela palavra que eu não devia falar. Então, essa demora para se consertar, ela é muito perigosa, porque vai chegando um momento que você vai se afastando tanto de Deus que você não consegue voltar. Olha o filho pródigo, quando ele caiu em si, ele diz: voltarei para a casa do meu pai. Eu vou dizer: pai, pequei. É o Salmo 51, pai, pequei. Pequei contra o céu e pequei contra ti. Trata-me como um dos seus empregados. E a Bíblia diz que quando o pai avistou de longe, o pai correu, já pediu para preparar uma comida, colocou uma roupa nele, colocou um anel. O pai estava preparado para receber o filho. Deus está preparado para nos receber de volta. Ah, mas eu pequei. O amor de Deus te alcança. Não, mas o meu pecado é grande. O amor de Deus é maior que o seu pecado. O que eu não posso, o que você não pode, é ficar longe do Senhor. Então, o primeiro conselho hoje é: ore pelas outras pessoas. Ore para que a obra de Deus faça presente na vida dessas pessoas. Ore para que a vontade de Deus se cumpra na vida dessas pessoas. E o segundo conselho que nós estamos aqui falando, que é o conselho dos Salmos 51, é o conselho do coração quebrantado. Não demore a apresentar um coração, ainda que esse coração esteja sujo, ainda que esse coração esteja magoado, não demore a se apresentar diante do Senhor. Se você quiser usar, use todos os dias o Salmo 51 como uma base do que falar para Deus. Ah, irmão, diga: eu pequei, eu não sei nem o que falar para Deus, eu tô tão sem graça, eu tô tão, sabe,
Ah, e já não é a primeira vez que eu faço isso, é um problema recorrente, é um pecado que eu sempre cometo. Vai diante dele e diz para ele aqui o que o salmista diz no Salmo 51. Tem misericórdia de mim. É isso que você precisa. É isso que eu preciso. Eu preciso da misericórdia dele. Eu preciso do amor dele. Eu preciso da grande compaixão dele. Eu preciso do sangue dele que é capaz, que só esse sangue é capaz de me purificar do meu pecado. Ao ponto que está dizendo aqui, se o Senhor me purificar, eu ficarei branco como a neve. Então esse é o segundo conselho que eu quero te dar hoje. Apresente ao Senhor um coração quebrantado. Não demore, não fique sendo escravo do diabo, porque o diabo toda hora está dizendo quá, 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 e eu estou indo lá fazer a vontade dele. Ele está dizendo quá, e eu estou abandonando a oração. Ele está dizendo quá, e eu viro e volto para casa, não vou para a igreja. E ele diz quá, e eu deixo o ministério. Ele diz quá, eu abandono aquilo que Deus me deu. Vai diante do Senhor. Sabe o que Deus vai falar? Eu já sei. Eu já sei que você errou. Eu vi. Deus está presente. Como nós falamos ontem, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Vamos para o terceiro conselho e último conselho. Não se perca no caminho. Olha isso daqui, ó. Em Mateus 7:22 diz: Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É possível alguém em pecado pregar uma boa palavra? É possível alguém em pecado orar e profetizar sobre a vida de alguém? É possível alguém em pecado realizar sinais e maravilhas? É possível alguém em pecado ministrar o louvor? Sim, é possível. Tudo isso é possível, porque estas coisas são dom de Deus. E quando o Senhor derrama o dom dele sobre a vida de uma pessoa, esse dom permanece. Esse dom permanece sobre a vida dessa pessoa. Tanto que essas pessoas estão dizendo: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizaram. Não, em teu nome não expulsamos demônios? Expulsaram. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizeram. Mas quem são vocês? Eu não vos conheço. Então, o terceiro conselho: não se perca no caminho. Uma pessoa que sabe que o dom de Deus está na vida dela e ela profetiza, e através da vida dela ela expulsa os demônios, ela opera maravilhas, mas algo aconteceu aqui no meio do caminho, que essa pessoa ela começou a achar que a vida dela é fazer. A minha vida é fazer. E aí, não, eu tenho que fazer. E faz aqui, faz ali, faz aqui, faz ali, e ajuda aqui e faz ali, mas ela esqueceu da essência. É melhor você fazer menos e ser mais do que você fazer muito e não ser mais nada. Não tem sentido. Vou te falar algo aqui. Não tem sentido você ganhar tudo. Ganhei uma cidade para Jesus. Enchi um estádio e ali todos foram salvos. Enchi a orla de uma praia e ali todos foram salvos. E a minha alma ia para o inferno. Quando a Bíblia diz louco, essa noite pediram a tua alma.
O que tens preparado para quem é? Ou quando diz, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Quando nós olhamos para essa passagem, nós sempre levamos ela para uma questão de, fez sucesso, ganhou dinheiro e arrebentou, foi a pessoa mais top, foi uma pessoa... Mas também pode ser um pastor, pode ser um pregador, pode ser um evangelista, pode ser aquele que ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a sua alma. Pode ser você, que ajuda teu vizinho, que ajuda teu pai, a tua mãe, teu filho, teu irmão, teu cunhado, ajuda as professoras na escola, ajuda todo mundo. Ajuda. E você ganhou o mundo inteiro. Apresentou Deus, ganhei o mundo inteiro. Mas no meio do caminho, você se perdeu. Quando o Senhor fala com a igreja, olha, você perdeu o primeiro amor. Lembra de onde você caiu e volta. Ele está falando com uma igreja. Ele não está falando com um desviado, ele não está falando com um afastado, ele não está falando com um incrédulo, ele está falando com a igreja dele. Olha, você perdeu o primeiro amor. No meio do caminho, você se perdeu. Não se perca no caminho. Pedro estava a poucos passos de Jesus e não conseguiu enxergar Jesus. Os discípulos no caminho de Emaús andaram com Jesus e não reconheceram. Tem gente que está no ambiente, tem gente que está no movimento, tem gente que está envolvido, mas não está vendo Jesus. Mas não está andando com Jesus ali ao ponto de reconhecer o Senhor Jesus. 3 conselhos. Ore pelos outros. Apresente ao Senhor um coração quebrantado. E não se perca no caminho. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus. 3 conselhos, Pai. 3 conselhos para que a nossa vida ela esteja diante de Ti. 3 conselhos para que nós venhamos receber aquela mudança que de fato nós queremos, aquela reviravolta na nossa vida. Pai, nos ajude, Senhor. Nos ajude a sempre ter uma lista de pessoas que estamos orando, que estamos intercedendo, que estamos lutando, que estamos dando legalidade ao anjo do Senhor para poder agir e atuar. Mesmo que aquela pessoa, Pai, aquele nome não esteja te buscando, mas nós estamos orando, estamos lutando no mundo espiritual, estamos intercedendo por aquela alma, mas também que possamos lembrar de nós. Apresentar ao Senhor um coração quebrantado, dizendo, Pai, eu errei. Senhor, eu estou sem controle. Senhor, eu estou vivendo algo que eu sei que não é para eu viver, mas, Senhor, eu perdi o controle. Eu estou entregue ao pecado. Mas eu estou te pedindo, Senhor, meu coração está aqui, Pai, querendo ser limpo, querendo, meu Pai, a Tua presença, me ajude. E aí, Senhor, eu posso até usar o Salmo 51 como exemplo. Eu posso até usar, meu Deus, o Salmo, se eu não souber o que falar. O Salmo que diz ainda, livra-me da culpa dos crimes de sangue. Ó Deus da minha salvação, é a minha língua aclamará a tua justiça. Lava, meu Pai. Lava cada uma dessas pessoas, para que possamos aclamar a tua justiça, para que possamos, meu Pai, permanecer na tua presença. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Oh, Pai. E no terceiro conselho, que o Senhor não nos permita
Não permita que venhamos nos perder no caminho. Profetizamos, expulsamos, através de nós, sinais e maravilhas, através da oração, mas o Senhor diz: afasta-se de mim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, nos livra da iniquidade. Nos livra, meu Pai, de fazer o mal conhecendo o bem. Nos livra, assim como nós entendemos que o homem conhecia o bem e conhecia o mal. Mas o homem, Senhor, acabou fazendo o que era mal e foi expulso do paraíso. Mas o Senhor Jesus veio, rasgou o véu para que nós venhamos ter acesso novamente ao paraíso. Creio no Senhor Jesus. Pai, eu entrego essas vidas, entrego essas pessoas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.